Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. A cada semana, nós nos reunimos para estudarmos um pouquinho mais a Palavra de Deus. Hoje temos um tema muito especial a estudar. Você sabia que Cristo falou sobre diversos temas ao longo do seu ministério terrestre, mas houve um tema que ele tocou bastante nesse assunto. Foi sobre o dinheiro. Você sabia que o dinheiro é o segundo tema mais comentado por Jesus Cristo, perdendo apenas para o reino de Deus? Agora, se esse tema foi tão importante nas explicações, nos ensinos de Cristo, certamente ele tem uma relevância muito especial para os nossos dias. Por isso, você é muito bem-vindo ao nosso programa. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo, em Jacareí, São Paulo, com um grupo de amigos, 10 convidados, que vieram de vários estados do Brasil para participarmos dessas gravações do programa. E hoje você está convidado a se juntar a nós, pegar a sua Bíblia e a participar também desse estudo. Eu quero, no início do programa de hoje, oferecer para você o nosso guia de estudo. Esse guia contém todos os 18 programas que aqui estamos estudando e apresentando. Se você quiser esse guia, basta ligar para nós em horário comercial. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Se você preferir e quiser pedir agora esse material, pode mandar para nós uma mensagem via WhatsApp. O nosso número é 12 9 8100 1615. Não esquece de colocar o 12, senão sua mensagem vai para um outro celular que não é da Escola Bíblica da Novo Tempo. Você também pode acessar o nosso site agora mesmo, novotempo.com/Bíblia Fácil, e fazer o seu cadastro online. E esse material, no prazo de 15 a 20 dias, vai estar chegando aí na sua casa. Aqueles que preencherem o questionário, que está no final desse guia, poderão receber um lindo DVD que nós gravamos em Israel, com todos os 18 temas desse guia. Tudo isso é um presente da Novo Tempo para você, graças ao apoio dos Anjos da Esperança. E muito obrigado a você que já é Anjo da Esperança, que tem apoiado o Ministério da Novo Tempo. Se você ainda não é, ligue para nós, por favor, em horário comercial. Nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 30 30. E então você faz um rápido cadastro e continua apoiando esse ministério maravilhoso. Tudo bem? Já pegou sua Bíblia? Está pronto para o estudo de hoje? Então eu queria convidar você a, junto com os amigos aqui do nosso estúdio, que estão conosco esses dias, para estudarmos a Palavra de Deus. Como eu anunciei para vocês, o tema que hoje nós vamos estudar vai falar a respeito do que Jesus ensinou sobre o dinheiro. Esse é um tema muito especial e nós precisamos olhar para ele com muito carinho, até para tirar as dúvidas que existem a respeito desse assunto. Vamos então fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo que agora teremos? Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez com a Tua Palavra em nossas mãos. Queremos estudá-la e queremos compreender a Tua orientação a respeito desse assunto, do dinheiro, das questões financeiras. Nos ajuda, Pai, dando-nos sabedoria. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Pois bem, amigos, estamos prontos para começar. Todos já estão aí com as suas Bíblias em mãos. Bom, você sabe que hoje há uma busca frenética pelo dinheiro, né? Há pessoas que trabalham, nem pensam em dormir apenas para ganhar dinheiro. Alguns estão sacrificando até a saúde, né? Por causa do dinheiro. Agora, todos buscam uma estabilidade financeira, condições melhores de vida e não tem nenhum problema com isso, certo? Agora, o que nós temos que entender é que nós devemos cuidar para que o dinheiro não ocupe um local que não deve em nossas vidas. Por isso, o estudo da Palavra de Deus vai nos trazer luz a respeito desse assunto. Como eu já disse, o dinheiro foi o segundo tema mais abordado por Jesus, perdendo apenas para o tema do reino de Deus. Então, Cristo falou muito sobre o reino de Deus. Esse foi o tema que mais esteve presente em seus ensinos. E fora o reino de Deus, foi a questão do dinheiro. O primeiro verso que vamos ler é um episódio vivido por Jesus Cristo, aqui em Mateus capítulo 23. Quero convidar você a também abrir a sua Bíblia aí, Mateus 23, verso 23. Olha aí comigo o que diz o texto. Mateus 23, verso 23.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Nesse texto, Jesus está fazendo uma repreensão aos fariseus e escribas. Por quê? Porque ainda que fossem estritos dizimistas, porque dizimavam até a hortelã, o endro e o cominho, que são especiarias, né? Eles não praticavam a justiça, a fé e a misericórdia. Então Jesus disse para ele: vocês devem continuar devolvendo o dízimo, como vocês fazem, mas vocês não podem omitir estas questões. Vocês precisam praticar a justiça, exercer fé e agir com misericórdia. Então, nesse texto, você vê claramente que Jesus endossa a prática da devolução dos dízimos. Por que Jesus endossou isso? Porque Ele mesmo é quem deu orientações para que um sistema financeiro fosse estabelecido com um objetivo bem específico, que era a manutenção da obra de Deus, a pregação do Evangelho, o conhecimento da palavra a todas as nações. Bom, a temática do dízimo não aparece no Novo Testamento. É uma temática que percorre toda a Bíblia. E Deus, ao estabelecer um plano financeiro para o homem, Ele pensou em duas coisas. Ele pensou no dízimo e pensou nas ofertas. E hoje vamos aprender a respeito desses dois atos. Em Gênesis 14, 20, queria convidar você a irmos lá para o primeiro livro da Bíblia. Nós temos aqui em Gênesis o primeiro exemplo que a Bíblia nos fornece de alguém devolvendo o dízimo. Gênesis 14, verso 20. O texto diz assim: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Veja, Abraão é o grande ancestral do povo judeu. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, e Jacó teve 12 filhos. Os 12 filhos de Jacó tornaram-se as 12 tribos de Israel. Então, o povo de Deus no Antigo Testamento era o povo de Israel e o seu ancestral, Abraão. E Abraão era um fiel dizimista. Então, o dízimo, ele já aparece aqui no Gênesis e ele vai percorrer toda a Bíblia, porque era uma prática que Deus havia estabelecido para que a obra dele fosse mantida. A palavra dízimo quer dizer a 10ª parte de nossas rendas. Quando nós devolvemos a 10ª parte, o nosso dízimo, nós estamos sendo honestos com Deus. É isso que o dízimo representa, honestidade. E veremos mais à frente que a oferta, ela representa a nossa gratidão. Então eu devolvo o dízimo para ser honesto com Deus e eu devolvo a minha oferta para ser grato a Deus. Gabriel? Tenho uma dúvida. A gente viu aqui no texto em Mateus 23 que os escribas e fariseus dizimavam pela hortelã, pela produção deles, né? Atualmente, por exemplo, um pequeno produtor, se quiser dizimar pela produção dele, de hortelã ou de outra coisa que ele produz, ele pode ou o dízimo só pode ser em dinheiro? Existem algumas comunidades onde até isso seria possível, onde as pessoas trazem dos seus frutos e ali há um mecanismo para a venda para que isso seja feito através do dinheiro, né? Mas seria mais prático em dinheiro, Mais né? prático Na a pessoa sociedade. fazer a venda, né? O comércio daquele produto e então do seu lucro fazer a separação do dízimo. O povo de Israel era um povo que vivia basicamente da agricultura e da pecuária. Então, os dízimos que eles devolviam lá no santuário, basicamente era composto de cereais, de grãos e de animais. O templo tinha uma forma de negociar isto, para que houvesse recursos lá no templo. Então, o povo de Israel entendeu perfeitamente esse sistema e eles então dizimavam a Deus.
Agora, esse dízimo lá em Israel tinha que ser usado de uma forma bem estrita. E há aqui um preceito para que nós também usemos os recursos do dízimo de forma correta. Vamos então para Números 18 e 21 para vermos a seguinte pergunta: como que o povo de Israel usava os dízimos que eram levados até o santuário ou posteriormente, depois da construção do Templo de Salomão, até o templo? Números diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Você percebeu que os dízimos foram devolvidos, eram dados aos filhos de Levi por herança? Por que por herança? Bom, quando o povo de Israel chegou na Palestina, as terras foram distribuídas entre as 10 tribos, melhor, entre as 12 tribos. Mas uma delas, Levi, não recebeu nenhuma porção de terra. Por que não? Porque Deus separou a essa tribo para que eles fossem os guias religiosos da nação. Então os levitas não receberam herança em terra. A herança deles passou a ser o dízimo, como aparece aqui no texto. Eu dei a eles por herança. Então, em lugar das terras, o dízimo. Agora, por que a tribo de Levi? Porque no episódio de idolatria que foi visto na peregrinação do povo pelo deserto, a tribo de Levi foi a única que não se contaminou. Então, provou-se ser a tribo de Levi uma tribo mais fiel ao Senhor. E a esta tribo, Deus encarregou a responsabilidade de administrar a religião para as outras tribos. E isso era feito através do santuário. Você se lembra lá em Êxodo 25 que Deus mandou Moisés construir um santuário? Então um santuário foi construído no deserto. Era uma tenda móvel. Esta tenda mudava com o povo de Israel à medida que eles caminhavam no deserto. Nós temos um relato de pelo menos umas 40 mudanças. Essa tenda foi mudando enquanto o povo caminhava no deserto. Era uma tenda móvel. Eles desmontavam, carregavam, mas só os levitas podiam fazer isso. Só eles podiam desmontar e montar. Só eles podiam ministrar no santuário. E ali no santuário você tinha o sacerdote, tinha o sumo sacerdote, que eram os líderes religiosos da nação. E todo mundo, quando pecava, trazia a sua oferta até o santuário. E os levitas é que administravam isso. E os levitas sobreviviam do dízimo. Então, esta era a finalidade, para a manutenção dos serviços religiosos e para que a palavra de Deus continuasse a ser ensinada. Quando vamos para o Novo Testamento, você encontra o maior teólogo do Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo, dando sequência a esta prática, orientando agora a igreja do Novo Testamento. O que Paulo diz lá em 1 Coríntios 9, 13 e 14, falando do sustento do ministério evangélico. Paulo diz assim: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então, aqueles que estão envolvidos na pregação do evangelho devem viver do evangelho. Então, o dízimo é usado agora, ou continua sendo usado, para a manutenção da obra da pregação do Evangelho. E quem está envolvido na pregação é mantida pelos santos dízimos que são devolvidos nas igrejas. Eu vou dar um exemplo da igreja adventista, que é o que eu conheço. Todos os pastores adventistas, por exemplo, no Brasil, eles têm o mesmo salário. E eles são pastores assalariados. Então, o dízimo vai para uma sede administrativa da igreja, que pode ser estadual ou regional, e esta sede é que administra os recursos, pagando aos pastores para o trabalho que eles desempenham. E nós, pastores, estamos 24 horas à disposição da igreja, trabalhando na pregação do Evangelho. Nós não podemos ter um outro trabalho, uma outra profissão paralela. Por quê? Porque o meu tempo tem que ser de forma integral destinado ao trabalho da igreja, à pregação do Evangelho.
Então, o dízimo tem que ser usado dessa forma. Aqueles que vão trabalhar e ser sustentados pelo dízimo devem estar integralmente dedicados à pregação do Evangelho. Esse é o modelo que nós podemos seguir. Agora, o que acontece hoje, infelizmente? Não há uma administração, uma central, às vezes em alguma igreja, e tudo o que chega para a igreja acaba parando na mão do dono deste ou daquela igreja. E, infelizmente, o recurso não é usado como deveria ser. Então, isso é um alerta para todos nós. Então, é plano divino que nós participemos do dízimo e ele tem que ser usado apenas para a pregação do Evangelho. Um exemplo bem claro para vocês. Em todos os programas, nós oferecemos aqui os estudos bíblicos. E talvez você não saiba, mas nós enviamos quase 1000 estudos todos os dias aqui da Novo Tempo. São cerca de 30.000 estudos todos os meses. Pagamos a produção do material, pagamos os correios para enviar os materiais e isso é feito com recurso do dízimo. Por quê? Porque nós estamos aqui pregando o Evangelho através desses materiais. Então a gente prega o Evangelho com esses recursos e o dinheiro do dízimo não pode ser usado para outra coisa senão a pregação do Evangelho. Gabriel? Eu queria saber o que a Bíblia diz sobre qual a consequência aquele que escolhe não devolver o dízimo. Existe um texto na Palavra de Deus, nós vamos passar por ele daqui a pouquinho, mas podemos lê-lo agora. Veja o profeta Malaquias, por exemplo, bem no finalzinho do Antigo Testamento, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, no capítulo 3, ele fala a respeito dos dízimos. E qual é a orientação profética a respeito dos dízimos e ofertas? Em Malaquias, no capítulo 3, verso 8 em diante, nós lemos: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Verso 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Verso 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Gabriel, o que a Bíblia diz que acontece com aquele que não devolve o dízimo ou a oferta? A Bíblia o caracteriza como ladrão. E a Bíblia é clara, é explícita em dizer que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Então, a questão de devolver dízimos e ofertas, a gente diz que é ponto de salvação, ou seja, implica na salvação ou na perdição de uma pessoa, como a obediência à lei de Deus também. Maria Cida? O pastor, eu até concordo que vocês que trabalham, né, levando a palavra de Deus a todas as pessoas, necessitam, né, de ter um sustento e que esse sustento também seja tirado do dízimo. Mas a gente pensando do outro lado, a pessoa tem que dar 10%. Isso já é estabelecido, né? Sim. Então, no caso de uma pessoa assim, que ganha pouco, às vezes não ganha nem um salário mínimo, digamos assim, ganha R$ 500 e tem lá 3 filhos para sustentar. Ainda assim, ela tem que dar o dízimo para a igreja? Exatamente. Eu não diria para a igreja, a gente usa essa expressão, mas de fato o dízimo é uma devolução ao Senhor. Agora você percebeu no texto do profeta Malaquias que ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. O que significa isso? O ato de dizimar é um ato de fé. E por que Deus estabeleceu um plano financeiro baseado em percentuais? É porque uma pessoa pode ganhar R$ 500, como você mencionou, ou pode ganhar 30 mil por mês. Ambas, se derem o dízimo, elas estão dando a mesma coisa ou devolvendo a mesma coisa para Deus. A mesma quantidade A em mesma termos quantidade, de porcentagem. certo? Agora, parece impossível alguém administrar uma casa com R$ 500, com 3 filhos, ou talvez tendo que pagar um aluguel, etc, etc. Uhum. Mas como o dízimo é uma questão de fé, a promessa é: se nós formos fiel no dízimo, nada vai nos faltar. E sabe o que acontece? Quando você é leal a Deus nesse quesito,
Deus nunca vai permitir que nada falte para você. E Ele vai abençoar a família, de formas que você não vai ter que gastar dinheiro com remédios, Ele vai evitar que a doença chegue, que imprevistos aconteçam, para que o dinheiro que você tem, Ele possa atender às necessidades da família. Mas é uma questão de fé. Tá. E no caso de uma pessoa que não tenha nem assim um emprego fixo, porque hoje o Brasil está passando uma crise muito Aham. intensa, né? Então ela não tem nenhum emprego fixo. Ela vive, como se diz no popular, de bicos. Aham. Um mês ela tira 500, um mês ela tira 700, um mês ela tira 300. E ainda assim, ela tem que pagar os 10% em cima do que ela recebeu. Sim. Nós usamos a expressão devolver, né? Porque tudo que nós temos e entendemos pertence a Deus. Pelo menos essa é a linguagem do Salmo 24:1, né? Lá diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Tudo pertence a Deus. Agora Deus, Ele confiou ao ser humano alguma coisa, algum bem, alguma habilidade que lhe renda recursos para a sobrevivência. Nós devolvemos 10% em sinal de honestidade para com Deus. O Senhor me deu tudo, eu estou devolvendo 10%. De fato é uma questão de fé, mas a Bíblia não isenta nenhuma pessoa. Se você tem recursos, aliás, se você tem renda, você precisa ser um dizimista. Se você não tem salário, é claro que você não tem dízimo para devolver. Então, dízimo devolve quem tem algum tipo de renda. Não importa quanto seja, mas essa renda tem que ser dizimada. Mesmo que isso não seja fixo, igual eu te dei. Mesmo que não seja fixo, é claro. Então, o dízimo vai ser, você escolhe se vai devolver semanal, mensal, você vai escolher o que você lucrou naquele mês. Se você não teve lucro nenhum, você não tem dízimo para devolver. Ok. Certo? Vanessa? Pastor, quando o senhor fala da passagem, né, quando nós não devolvemos o dízimos, é como se fôssemos ladrões, né, roubando a Deus. É a linguagem que o profeta Malaquias usa, né? Sim. Quando alguém oferta na igreja e esse líder da igreja, né, como eu já vi, acontece em muitos lugares, promete fazer melhorias, promete, né, fazer reformas e não faz. E você começa a perceber que não está sendo usado da melhor forma. Nós se tornamos cúmplices quando temos esse conhecimento, quando a gente tem o conhecimento que não está sendo usado da melhor forma? Nos tornamos cúmplices se eu devolvo o dízimo em qualquer igreja e sei que ela não está fazendo o uso correto do dízimo, como nós estamos vendo aqui na Palavra de Deus, que deve ser exclusivamente para a pregação do Evangelho. Agora, esse ponto é importante. Eu devolvo o meu dízimo. O meu compromisso termina quando eu devolvo o meu dízimo na igreja. O que eles farão com o dízimo que eu devolvi, isso é problema de quem está manipulando o dinheiro, de quem está administrando. Se eles fizerem mau uso desse recurso, Deus vai cobrar deles, não de mim, que fez a parte. Agora, se eu sei que aonde eu devolvo o dízimo já está aplicando de forma indevida e continua a devolver lá, sabendo que ele não está sendo usado para o propósito original, nisso eu já estou também transgredindo. Obrigada, pastor. Então, o recurso que eu estou devolvendo para Deus, eu devo ter ciência de que ele está sendo aplicado da forma correta. De outra forma, não vai cumprir o papel pelo qual Deus separou ou idealizou a devolução dos dízimos e também das ofertas. Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos, vamos aprender um pouco mais sobre esse tema tão importante. Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre dízimo e ofertas. O que Jesus falou sobre esse tema, com a orientação que a Bíblia nos traz a esse respeito. Vimos em nosso primeiro bloco de que o povo de Israel foi orientado a devolver o dízimo e a tribo de Levi foi separada para que cuidasse da religiosidade, dos serviços religiosos em Israel e eles sobreviveriam dos dízimos. O apóstolo Paulo, orientando também a igreja do Novo Testamento, ele diz claramente que aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho.
Ou seja, o dízimo deve ser usado exclusivamente para a pregação do Evangelho. Também falamos aqui que o ato de dizimar é um ato de honestidade. E quando eu devolvo para Deus o dízimo, e é bom que você aprenda essa expressão, a gente não paga o dízimo, a gente não dá o dízimo, a gente devolve o dízimo, porque nós entendemos que tudo o que nós temos foi dado por Deus. E a gente, como forma de honestidade, devolve a 10ª parte que Ele pede que seja feita. E nós terminamos o bloco e tínhamos também uma pergunta da Maria Cida. Por favor, Maria. Isso. Tem uma passagem bíblica que fala que quando Jesus chegou no templo, ele expulsou todos os comerciantes que Os estavam... cambistas, né? Os Os comerciantes. cambistas, todos que estavam ali em volta da casa de Deus, né? E então, assim, passa para mim que Deus nunca gostou de comércio, nunca gostou de dinheiro, né, nesse aspecto. Então, o dízimo hoje, ele não é considerado como um tipo de comércio, tipo, você tem que devolver. E comércio, pelo que a gente entende, é uma troca, né? Então, o dízimo não pode ser considerado hoje um comércio? Não, o comércio que Jesus condenou nos seus dias, e ele purificou o templo, e nessa purificação que aconteceram 2 vezes, ele expulsa esses cambistas do templo, e quando ele expulsa os cambistas do templo, ele até tem um discurso a fazer. E ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e vocês a transformaram num covil de salteadores. Por quê? Porque eles estavam no pátio do templo comercializando. E, de fato, eles começaram até a cometer alguns excessos com aquilo que era devolvido no templo, como dízimo e oferta. Porque eles criaram a própria moeda do templo nos dias de Cristo. E como várias pessoas devolviam seu dízimo através de animais, por exemplo, eles levavam esses animais para serem comercializados para que o dinheiro viesse para o templo. Só que nesse processo, eles começaram a fazer do próprio templo, do pátio do templo, uma casa de comércio e estavam vendendo por preços ilícitos. Vamos supor, eu devolvi aqui esse carneiro como dízimo e ele representasse aí R$100. Agora o templo colocava esse mesmo carneiro à venda por R$200, tentando lucrar em cima da oferta ou do dízimo que alguém havia levado para o templo. Então Jesus condenou foi essa prática, uma prática abusiva. E também eles colocavam à venda algum tipo de animal que não estava perfeito, que tinha algum defeito. Então Jesus condenou essa prática e disse que eles não podiam fazer aquilo, principalmente no local onde estava sendo feito. E essa prática abusiva, em muitas igrejas, hoje ainda vem acontecendo. Claro, isso você falou uma verdade. Hoje isso pode estar acontecendo. Você quer ver um exemplo muito claro? Você ouve hoje o pessoal falar sobre uma devolução de um tal de terceiro dízimo, que eles chamam de trízimo. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia só tem uma coisa: dízimo é 10%. Se você ganha R$1.000, vai ser R$100. Não é mais e nem é menos. Se nós queremos ser dizimistas, Deus já estabeleceu, é 10%. Agora, você de fato vai encontrar por aí hoje muitas denominações que passam o culto inteiro tentando arrancar dinheiro das pessoas. Essa é uma prática abusiva e nós devemos pensar de que nós temos que ser honestos para com os recursos de Deus, porque se não formos, nós perderemos nossa vida eterna por causa disso. E não seria o momento também assim, dos líderes religiosos, os líderes que seguem mais o caminho de Deus, né? Como você mesmo cita várias vezes, que segue a Bíblia, organizarem uma assembleia para ter assim, uma fiscalização assim, no Brasil inteiro, no mundo inteiro? Eu acho que não vamos conseguir chegar a esse ponto, porque cada igreja tem uma administração independente. E você vai ter vários sistemas diferentes de igrejas. Então, de fato, a gente não conseguiria isso com tanta facilidade. O que tem que acontecer, eu acho que você está certíssima, é que cada líder religioso teria que ter consciência de como o recurso do dízimo, que é trazido pelos fiéis até a igreja, está sendo administrado. Se está sendo usado da forma correta. Porque o que mais vemos hoje é pessoas se apropriando indevidamente dos dízimos
para enriquecimento pessoal. Esse é um problema sério, mas está nas mãos do Senhor e Ele haverá de conduzir essas coisas. Vanessa? Pastor, eu já presenciei, né, e gostaria de saber se é correto, uma pessoa fazer um culto, né, fazer uma oração, e depois de fazer essa oração, começar a comercializar algo com os integrantes do culto. Isso é correto? De que você está falando Por especificamente? exemplo, o senhor está aqui Água, agora, objetos, como se tivesse algum tipo de poder. sim, como vasos, como Toalhas. sapatos, toalhas. Entendi. Entendi. Isso é correto? Veja, as pessoas estão atribuindo a certos objetos um poder que esses objetos não têm. Não existe essa história de que eu faço uma oração por esse copo de água e esta água vai se tornar uma água abençoada. Ou eu pego uma toalha e a toalha passa a ter um poder sobrenatural. Ou então você compra essa caneta minha e tudo que você assinar com essa caneta vai ser abençoado por Deus. Não existe isso. A bênção não está nesse ou naquele objeto. Deus dá a bênção é para a pessoa. E a bênção que Deus dá não pode ser comercializada. Infelizmente, essa é uma prática muito comum. E as pessoas estão começando hoje a querer vender objetos que vieram da Terra Santa, óleos não sei da onde, água não sei da onde, e atribuir a esses objetos algum poder sobrenatural. Isso é um engano. Não existe nada disso. A bênção que Deus tem para dar é para a pessoa. E a pessoa tem que pedir essa bênção a Deus. Ela não custa dinheiro. Deus não vai abençoar você através de algum objeto que esse ou aquele orou por ele. Não existe isso. Mas, infelizmente, essa é uma prática comum hoje. E a gente tem que abrir nossos olhos para esse tipo de prática que é abusiva, que é fraudulenta. Não existe nenhum objeto que tenha poder e que você tem que comprar para ser abençoado. A bênção que Deus tem para você, você pode pedir diretamente a Ele e Ele vai dar para você com toda certeza. Fátima? Pastor, eu não sabia que a oferta era obrigatória. Eu queria saber, no caso, no sábado, lá na hora da oferta, se eu não tiver essa oferta, vai ter problema? A oferta, nós vamos ler um verso sobre ela que vai nos ajudar a entender esse tema. E eu vou ler um verso aqui também do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, que vai nos ajudar a entender como é que funciona a oferta. Agora, se o dízimo é devolvido por aquele que tem renda, a oferta é da mesma coisa. Eu só vou ofertar quando eu tiver algo para ofertar. E Paulo vai apresentar o critério. Qual é o critério que eu tenho que usar para dar a minha oferta? Eu vou ler um texto que vai nos ajudar daqui a pouquinho, tá bom? Assim nós entendemos que os levitas eram responsáveis pelo serviço religioso do templo. E hoje o dízimo tem que ser usado para a pregação do Evangelho. Agora vamos então a 2 textos que vão falar justamente sobre sua pergunta, Fátima. Além do dízimo, o que mais devemos trazer ao Senhor? No Salmo 96, verso 8, diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Trazei oferendas, ou seja, trazei ofertas antes de entrar nos átrios. E o outro texto selecionado, Malaquias 3,8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, o dízimo e a oferta são essenciais. Pode até ser que a pessoa seja dizimista, mas se ela não é ofertante, ela continua roubando a Deus. Agora, se você dá a sua oferta e também não é dizimista, você continua roubando a Deus. As duas coisas fazem parte do plano de Deus. E se o dízimo expressa a nossa honestidade, a oferta expressa a nossa gratidão. Gratidão por tudo que Deus nos tem dado. Então, oferta é sinônimo de gratidão. E Jesus Cristo vai falar a respeito da essência da verdadeira oferta. Nós vamos ler isso aqui, mas antes, a Vanessa tem uma pergunta. Pastor, com qual frequência nós devemos dar a oferta? Porque o dízimo é mensal ou quando você tiver o recebimento da sua remuneração. Uhum. Mas a oferta, porque eu já vi muitos lugares pedirem por campanhas. Olha, essa campanha vai ser aberta
nós pedimos uma oferta de X valor. Se eu não tivesse X valor, tiver menos, o senhor não vai aceitar a minha oferta? Essas campanhas que aparecem por aí, onde as pessoas já estabelecem até valores para você doar, ela não está de acordo com a orientação bíblica. A orientação bíblica é que cada um contribua de acordo com o seu coração. Nós vamos ler isso, Paulo. Paulo diz isso, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Então, o valor quem propõe é o doador e a frequência também é o doador. Se ela expressa gratidão, eu tenho que pensar nessa semana ou nesse mês, Deus fez algo para mim do qual estou grato, então eu vou levar uma oferta para agradecer ao Senhor. Então, ela é espontânea. Quem vai dizer da frequência e da quantidade é o próprio doador. Isso é particular do doador e ninguém deveria interferir nisso. Ok? Então, Jesus falou sobre a essência da verdadeira oferta. E você conhece essa história. Lucas 21 diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Gasofilácio era esse local onde as pessoas depositavam ali suas ofertas. Versículo 2, viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Olha que extraordinário. Jesus contemplava os homens ricos depositando ali grandes quantias, mas ele observou uma mulher, uma viúva pobre, que quem sabe não querendo ser notada, bem discreta, por entre a multidão foi lá e depositou 2 moedinhas que ela possuía. Mas cada ato de gratidão ou de honestidade não é despercebido por Cristo. E então Jesus diz para os discípulos: vocês estão vendo todos esses ricos doadores que aqui estão? Quem mais doou hoje foi aquela viúva pobre, porque ela deu de tudo que ela tinha. O que significa isso? Que o sentimento que nos deve levar a ofertar é um sentimento de gratidão, é um reconhecimento de que tudo que nós temos e somos pertence a Deus. É por isso que a Bíblia orienta assim: quando você adquirir as riquezas, não digas, foi a minha força, foi a minha sabedoria que me ajudou a adquirir essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. É Ele quem te dá o sol, Ele quem te dá a chuva, Ele quem te dá a vida. Então, esta viúva demonstrou esse tipo de gratidão. E sabe o que isso aqui nos ensina? Mesmo devolver o dízimo ou a oferta sem esse sentimento no coração, de nenhum valor terá. Então, se eu devolvo o meu dízimo e a minha oferta todo mês, mas eu faço com dó, eu devolvo com piedade, ou seja, não queria devolver, faço apenas pelo compromisso ou pelo dever que eu aprendi, mas não tenho no coração o sentimento correto, nem essa oferta e esse dízimo serão aceitas. Porque Deus espera que ao doarmos ou ao dizimarmos, nós coloquemos ali a nossa vida. Nós reconheçamos de que Deus é o verdadeiro possuidor de tudo e que nós somos apenas mordomos que administram aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Igor? Pastor, uma dúvida. Se eu tenho uma empresa e o valor que eu recebo mensalmente dá em torno de R$ 1.500, mas eu gasto R$ 500 com aluguel, como eu procedo com o dízimo? Você deve dizimar em cima do lucro que você teve. Se para ganhar os 1.500 você teve que investir R$ 500 num aluguel, você não dizima 1.500, você dizima 1.000, porque você investiu os 500 para alcançar esse valor. Então o dízimo vai ser em cima desse lucro que você teve, certo? Obrigado. Agora há uma exceção, às vezes nós somos empregados e nós pagamos algumas contribuições, por exemplo, um plano de saúde, que vai beneficiar toda a minha família. Então eu pago, por exemplo, 150, 200 ou 500 reais por mês e eu vou com a minha família e sou atendido por um plano financeiro. Então sobre esse valor eu dizimo. Por quê? Porque eu estou usufruindo desse recurso.
A minha família está sendo beneficiada por ele. Então é um valor que eu devo dizimar. Então eu tenho que entender que há essa separação. Bibiana? Se a pessoa tem uma dívida, vamos colocar de R$ 100, e ela teria que contribuir com um dízimo de R$ 100. Se ela deixar de pagar alguém, ela também cairia no conceito de ladrão, certo? Porque quem não paga aquilo que deve, biblicamente falando, é ladrão também, não é? Sim. Então ela vai ter que escolher se ela vai ser ladrão não pagando a pessoa. Isso eu falo de uma pessoa que está começando a contribuir às vezes, se ela ainda não tem um planejamento. Ok? Porque lógico que depois ela vai fazer tudo dentro do orçamento dela. Mas no início, a pessoa vai ser ladrão de todo jeito, então, porque ou ela vai deixar de pagar um credor, ou ela vai deixar de devolver o dízimo. Eu acho que a pessoa tem que fazer algumas coisas. Primeiro, trabalhar dentro de um orçamento, para nunca gastar aquilo que não tinha, para não chegar nessa situação. Agora, se ela chegou numa situação onde ela deve a alguém e o que ela está ganhando não é suficiente para pagar tudo, deveria buscar essa pessoa por uma negociação. Olha, eu não posso pagar tudo você esse mês, eu queria acertar com você pagar isso em 2 vezes, pagar isso em 3 vezes. Mas ela deveria se organizar para não deixar de devolver o dízimo e nem deixar de pagar os seus compromissos, o que também é responsabilidade do cristão. Uhum. Então ela tem que se programar para atender as 2 coisas. Nenhuma nem outra deveria ser desatendida. Ok? Amigos, estamos aprendendo hoje a respeito desse importante tema dos dízimos e das ofertas. E nesse exemplo da viúva pobre foi demonstrado o verdadeiro espírito. Deus quer que nós devolvemos as nossas ofertas, os dízimos, como uma expressão de gratidão, de entrega e de reconhecimento de que tudo que nós temos pertence ao Senhor. E o apóstolo Paulo falou sobre esse sentimento também em 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aqui está, Fátima, o texto que eu mencionei para você. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. A oferta é proposta do meu coração. Agora, eu não posso dar por tristeza nem por necessidade. Eu tenho que dar com alegria. Por quê? Porque Deus tem suprido todas as necessidades que eu tenho. E, de fato, qualquer pessoa que faz um plano com Deus, que se compromete a ser fiel a Ele nos dízimos e nas ofertas, Deus abençoará essa pessoa. É a promessa de Malaquias 3. Eu vou abrir a janela do céu e vou derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Sabe o que significa essa bênção sem medida? Nada vai faltar para você. Deus não vai permitir que nada falte, porque você fez com Deus uma sociedade. Você fez com Ele um compromisso de fidelidade. Agora, todo aquele que não quer ser fiel a Deus, escolhe não ser fiel e não pratica essa orientação bíblica, quem sabe ele pode tentar acumular, trabalhar, juntar e sempre vai viver perdendo, sempre vai viver em falta, na necessidade. Por quê? Porque não fez de Deus o seu sócio. Então, se nós queremos ter uma vida conforme a orientação da palavra de Deus, esses são os princípios que nós devemos seguir. Sempre reconhecendo que tudo que nós temos vem das mãos do Senhor. Então não pense que é a sua inteligência, as suas habilidades, a sua experiência, é isso que te faz uma pessoa de sucesso. Não, pensa que é o Senhor, que tem sido bondoso para com você. Maria Cida? O pastor, retornando lá na passagem da viúva, então ela deu tudo que tinha, né? Então Deus falou que ela contribuiu mais que todas as outras pessoas. Aí, no caso, ela deu tudo que ela tinha. No caso, ela vai viver de doações, porque não tem como ela sobreviver se ela deu tudo que tinha. Aos olhos de Deus, o que é mais digno? Você dar tudo que você tem e viver de doações, ou você se sustentar com o seu próprio trabalho? A Bíblia nos orienta que nós devemos nos sustentar com o próprio trabalho. O apóstolo Paulo é quem diz, né? Que ninguém deve ser pesado ao seu irmão. Então, que todos devem trabalhar para se sustentar. Na história contada por Jesus, nós não temos os detalhes. Agora, eu imagino que o que essa mulher trouxe foi os recursos financeiros que ela tinha em mãos. O que não quer dizer que a casa dela
não estivesse abastecida com o que ela precisava para sobreviver. Eu imagino que o alimento ela tinha em casa lá. E esse dinheiro que ela trazia era um dinheiro que ela tinha e ela foi devolver como forma de gratidão. Qual é o motivo que a motivou a fazer isso? A história também não entra nesse detalhe. Mas alguma coisa aconteceu para levar essa mulher a fazer essa doação. Agora, por certo, ela não fez essa doação para que agora vivesse na dependência de ajuda de outros. Porque a orientação da Bíblia mesmo é essa. Eu não posso ser pesado para os meus irmãos. Eu tenho que ser honesto com Deus nos dízimos, nas ofertas, mas eu tenho que buscar dele sabedoria, força, habilidades para trabalhar e para me manter. Porque toda pessoa tem que aprender a se manter, tem que ser responsável. Então, essa é a orientação da palavra de Deus. O apóstolo chega até a dizer assim, aqueles que não trabalham, que não comam. Não trabalha, não come. Então, Deus não quer que nenhum ser humano seja pesado a outro. Certo? Assim a gente entende um pouco mais, fica mais Não é? esclarecido. Ok? Amigos, nossa decisão de hoje. Você aceita que os dízimos e as ofertas fazem parte do plano divino para a manutenção de sua obra? Você entende isso hoje? E você está decidido devolver de forma sistemática seus dízimos e suas ofertas a partir de hoje? Então vocês poderão tomar duas decisões hoje. Após conhecer esse tema, são duas decisões. Primeiro, eu entendendo que isso é um plano de Deus, eu vou passar a devolver o meu dízimo e dar a minha oferta. Eu quero fazer uma sociedade com Ele. Eu quero que o dono do universo seja meu sócio. E ninguém melhor do que Ele. Eu quero que aquilo que eu colocar à mão, eu quero que prospere, que dê certo, que nada falte para mim e para minha família. Então você pode escolher a partir de hoje ser um fiel dizimista e ofertante. Esse é o convite para você. Agora você pode também dizer assim, olha pastor, isso aí tudo é bonito, mas eu não vou ser não. Você pode também escolher. Você pode escolher segurar os recursos que Deus coloca em suas mãos e achar que são teus. Que foi a sua força, a sua habilidade, a sua sabedoria, a sua capacidade de gerenciamento que deu isso para você. E você pode tentar sobreviver sozinho, administrando isso. Agora nunca se esqueça, Deus não é vingativo, mas nunca se esqueça de que se Deus não é teu sócio, se você perder tudo que você tem, não ponha a culpa em Deus. Se você não conseguir sobreviver com o que você está ganhando, não ponha a culpa em Deus, porque Ele não é teu sócio. Então você puxou para você uma responsabilidade que só é tua. Então você vai ter que aceitar que quando vier o problema financeiro, a derrota financeira, foi incompetência sua. Você vai ter que aceitar isso. Por isso a atitude mais sábia a se tomar é deixar Deus ser Deus, devolvendo para Ele aquilo que Ele me pede e confiando que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Nós vamos ter uma música agora. E enquanto ouvíamos essa música, eu queria que você pensasse. Será que eu tenho sido fiel a Deus nos meus dízimos, nas minhas ofertas? Será que eu tenho negligenciado a orientação divina com relação a esse quesito? E que você tome agora a decisão de ser fiel a Deus naquilo que Ele está ensinando em Sua palavra. E, por certo, as bênçãos virão sobre você e a sua família. Pense nisso com muito carinho. Meu coração te dou, a minha vida e tudo que sou. Sem tua presença eu não posso viver. Meu coração te dou. Tua bondade e teu amor me trazem vida, luz e calor. Meu alimento
meu vinho e pão, todo sustento provém de tuas mãos. Meu coração te dou, a minha vida e tudo que sou. Sem tua presença eu não posso viver, meu coração te dou. A cada dia eu posso ver o teu cuidado em me proteger. Os meus temores não tenho mais, só esperança, o abrigo e a paz. Meu coração te dou, a minha vida e tudo que sou. Sem tua presença eu não posso viver, meu coração te dou. Como um oceano que deságua em mim, é o amor que tens guardado, um amor que não tem fim. Meu coração te dou, a minha vida e tudo que sou. Sem tua presença eu não posso viver, meu coração te dou. Meu coração te dou, a minha vida e tudo que sou. Sem tua presença eu não posso viver, meu coração te dou. Meu coração eu te dou. O tema de hoje, sem dúvida, trouxe muitos questionamentos para a sua vida, para a minha vida e nos leva a uma profunda reflexão. Reconhecemos de fato que tudo que nós temos e somos pertence ao Senhor, são bênçãos que Ele nos outorgou? Ou você acha que tudo que você construiu é fruto apenas do seu trabalho, sem a intervenção divina? Este é o maior erro, o maior engano que alguém pode cometer. Achar que Deus não está presente nas bênçãos que você recebe. De fato, Deus é misericordioso e a palavra ensina que Ele derrama a chuva sobre o bom e sobre o mal, sobre o justo e sobre o ímpio. Ele faz todos os dias o sol nascer para você, Ele traz a noite para que você descanse, Ele te dá oxigênio para que você respire, Ele te dá sabedoria para que você raciocine, Ele te dá habilidade para que você desenvolva. Ele tem abençoado você em tudo. Agora, a coisa mais ingrata que pode acontecer nesse universo é o ser humano achar que ele é o responsável pelo seu próprio sucesso. É achar que as coisas que ele tem, as posições que ele alcançou, é fruto apenas do seu esforço, da sua dedicação e deixar Deus de fora. Isso é a maior ingratidão que pode haver. Agora, sabe qual é a coisa mais bela? É um ser humano grato, que reconhece o que Deus tem feito na vida dele e demonstra isso através da sua oferta. E também demonstra a sua honestidade através dos dízimos que nós não pagamos, nós devolvemos. Reconhecendo que Ele nos deu 100% e nós vamos devolver 10% e ficaremos com 90% para que com a bênção dEle todas as coisas sejam administradas e sejam solucionadas. Eu oro para que Deus abençoe você e a mim, para que nós sejamos fiéis, dizimistas e ofertantes. E se você quiser agora fazer um plano com Deus, para começar a devolver o seu dízimo, dar a sua oferta, eu queria orar por você. Vamos orar? Pai Santo, obrigado porque o Senhor tem colocado em nossas mãos os recursos e confiado para que nós administrássemos. Ajuda-nos, Pai, a ser fiéis ao Senhor, tanto nos dízimos quanto nas ofertas. Ajuda-nos, Pai, a vivermos as orientações da Tua Palavra e não permita que em momento algum nós venhamos a agir com ingratidão, achando que aquilo que nós temos
é fruto apenas do meu esforço, do meu trabalho e da minha sabedoria. Cuida, Senhor Deus, de todos nós. Que a Tua bênção alcance nossos familiares. Que o Senhor nos proteja e nos guarde. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua presença no programa de hoje. Na semana que vem, a gente se encontra para mais um tema da Palavra de Deus. Até lá!